Alô, bom dia, meus queridos alunos. Espero que estejam todos bem nessa época de pandemia. Eu sei, graças a Deus, aqui em Brasnorte ainda não temos nenhum caso, mas seguro morreu de velho, portanto, quem puder fique em casa, quem tiver que sair, utilize máscara. Mas enfim, o motivo dessa videoaula é, como vocês sabem, no começo do mês eu passei algumas atividades para vocês. Então eu resolvi fazer essa, digamos, videoaula para corrigir as atividades que eu pedi que vocês fizessem. Vocês me desculpem se esse vídeo não sair muito bem, porque é a primeira vez que eu faço isso, tá? Então vamos lá. Primeiramente eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre os hominídeos. Aliás, essa pesquisa eu já havia pedido em sala, portanto já está todo mundo sabendo como é que ela deve ser feita. Vocês deveriam ter entregue na primeira semana de abril, mas devido a essa pandemia, vocês vão entregar essa pesquisa somente no retorno das aulas. A pesquisa sobre os hominídeos, como vocês sabem, ela tem que ser feita no caderno, né, no mínimo de 4 páginas, e no final não esqueçam de colocar a fonte, tá? Seja que vocês pesquisarem na internet, como acredito que a maioria fará, ou no caso o próprio livro de texto, né, que no capítulo que fala sobre os fósseis também está falando sobre os hominídeos, então vocês podem escolher aonde pesquisar. Pedi também que vocês estudassem o capítulo 3. O capítulo 3 é o capítulo que fala sobre a Mesopotâmia. Mesopotâmia é um nome que significa região entre rios, que no caso seriam os rios Tigre e Eufrates. E por que a gente estuda a Mesopotâmia? Porque a Mesopotâmia é a região, e aqui na página 51 tem um mapa da localidade, onde surgiram as mais antigas civilizações digamos, do mundo ocidental. E aí a gente está falando dos sumérios, dos acádios, dos amoritas, né? Os sumérios, eles foram muito importantes, pois além deles utilizarem a água dos rios, eles canalizaram os rios, né, para ter, digamos, para terem várias plantações, né, para irrigar as plantações. Eles canalizaram os rios, não só para irrigar as plantações, mas também como transporte. Os acadianos, que vieram logo depois dos sumérios, ainda falando sobre os sumérios, uma das principais, um dos principais legados que os sumérios, que os sumérios nos deixaram foi a escrita, né? Que surgiu aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Essa escrita ficou conhecida como escrita cuneiforme. Por que escrita cuneiforme? Eles praticamente pegavam o barro, né, argila, colocavam ele em formas, e enquanto esse barro estava úmido, eles utilizavam cunhas de formas triangulares e faziam esses símbolos na argila. E aí depois a argila secava, e aí beleza, né? Tava lá escrita indelével, que ninguém mais apagava, né? Por isso que ficou conhecida como o nome de escrita cuneiforme. Os povos daquela época eram povos que viviam guerreando, né? Depois dos sumérios vieram os acádios, mais ou menos os acadianos dominaram a região entre 2300 2200 a.C., dominaram aquela região por 2-3 séculos. Um dos reis mais famosos da época foi o rei Sargão, tá? Mas, como eu disse, como na época eles eram povos que viviam guerreando, né? Depois dos acadianos vieram os amoritas. Os amoritas foram um povo que fundaram a cidade de Babilônia, tá? E no Império, no chamado Império Babilônico, um dos reis mais importantes foi o rei Hammurabi, tá? E
Por isso aqui na página 54 tem uma atividade que fala sobre o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, se não foi a mais antiga lei que a gente conhece, mas pelo menos é uma das mais antigas que a gente conhece na sua quase totalidade, tá? Hoje existe uma pedra que fica lá no Museu do Louvre. Eles praticamente entalharam essa lei na pedra e por isso que a gente conhece a lei praticamente na sua totalidade. Pois bem, então a atividade aqui da página 54, que fala sobre o Código de Hammurabi, ela começa com a pergunta A. Bom, essa atividade, gente, o método de fazer é o método que a gente sempre utilizou em sala de aula, ou seja, vocês vão copiar as 4 perguntas, A, B, C e D, e responder no caderno. Na volta às aulas, eu vou vistar. Então agora prestem atenção. Quem acertou, parabéns. Quem não acertou, corrija. E quando eu voltar às aulas, quando a gente voltar às aulas, eu darei o visto. Pois bem, pergunta A. O texto citado pode ser classificado como historiográfico, jurídico, filosófico ou literário? Pois bem, o que é um texto historiográfico? Né? Grafia significa escrita, portanto, historiográfico é a escrita da história. Ou seja, um texto historiográfico é um texto que conta uma história que você retirou, que está num livro de história. Né? Assim como um texto literário vocês já devem ter aprendido com a professora de português. Um texto literário é um conto, um romance, tá? Um texto filosófico, obviamente, é um texto escrito por um filósofo. E, no caso, um texto jurídico é uma lei. Então, a Constituição Federal é um texto jurídico. O Código Nacional de Trânsito é um texto jurídico. E como o nome já diz, o Código de Hammurabi, se como é uma coletânea de leis, é um texto jurídico, ok? Então vamos para a pergunta B. O parágrafo 229 do Código de Hammurabi é uma expressão da pena de talião. Explique. Vamos ler aqui o parágrafo 229. Se um pedreiro edificou uma casa para um avilum, mas não reforçou o seu trabalho, e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse pedreiro será morto. Gente, o que é a lei de talião? A lei de talião ela é citada até na Bíblia. A lei de talião é aquela clássica lei do olho por olho, dente por dente. Né? Então, como a lei aqui está dizendo, se o pedreiro construiu a casa mal feita e a casa caiu e matou o dono da casa, então eles matavam, né, o pedreiro, né, olho por olho, dente por dente, ok? Então essa é a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Agora vamos à pergunta C. O que se pode concluir com base no parágrafo 16? Vamos ler aqui o parágrafo 16. Se um avilum escondeu em sua casa um escravo ou uma escrava fugitivo do palácio ou de um musqueno, o dono dessa casa será morto. Né? O que dá para concluir? Dá para concluir que se naquela sociedade alguém que protegia um escravo era punido severamente, tá? Não tinha colher de chá. Ajudou um escravo, creu. Pois bem, agora vamos para a letra D. O que se pode dizer sobre a sociedade babilônica do tempo de Hammurabi, com base nos parágrafos 229, 230 e 231? Bom, o 229 foi o que eu acabei de ler, né? Se o pedreiro constrói uma casa, a casa cai e mata o dono da casa, o pedreiro será morto, seguindo a lei de talião. O parágrafo 230. Se causou a morte do filho do dono da casa, matarão o filho desse pedreiro. E 231.
se causou a morte de um escravo do dono da casa, ele dará ao dono da casa um escravo equivalente. Vejam bem que nesse caso ele não era punido com a morte, né? Ele tinha que dar um outro escravo. Então o que dá para perceber? Como está escrito aqui no lado do texto, se vocês leram atentamente, dá para ver que a sociedade babilônica era dividida em Avilum e Muskenum. O Avilum era um cidadão livre, né, mas com uma cidadania plena. E o Muskenum era uma pessoa de um grupo social mais intermediário. Ele era livre, mas não tinha os mesmos direitos de um Avilum, ou seja, era tipo um cidadão de segunda classe, né? É como na antiga Roma você tinha os patrícios, que eram os ricos, e os plebeus, que eram pobres, né? Digamos, resumindo em palavras pobres, digamos, os Avilums seriam os ricos e os Muskenum os pobres. Então, o que dá para perceber, né, sobre a sociedade babilônica? Que ela era dividida em estratos sociais. Existiam cidadãos livres, porém com direitos diferentes, né? Os Avilums tinham mais direitos do que os Muskenum, e existiam os escravos que não tinham direito nenhum. Ok? Então vamos para a próxima atividade. Continuando, vamos lá. Agora vamos corrigir as atividades da página 60. São aquelas que eu falei para vocês responderem com, né, marcarem com lápis no próprio livro, né? Por favor, marquem com lápis, que esse livro vai ter que ser utilizado ano que vem. Então vamos lá. Atividade 1. A maior parte das regiões vizinhas da antiga Mesopotâmia caracterizava-se pela aridez e pela falta de água, o que desestimulou o povoamento e fez com que fosse ocupada por populações organizadas em pequenos grupos que circulavam pelo deserto. Já a Mesopotâmia apresenta uma grande diferença. Embora marcada pela paisagem desértica, possui uma planície cortada por 2 grandes rios e diversos afluentes e córregos. Então, a partir do texto, é correto afirmar que os povos mesopotâmicos dependiam apenas da caça e do extrativismo vegetal para a obtenção de alimentos. Não, não é essa, porque, como eu até comentei no início, eles criaram, né, construíram canais para irrigação e eles praticavam agricultura. Então, a letra A não é. B. A ocupação da planície mesopotâmica e das áreas vizinhas a ela durante a antiguidade teve caráter sedentário e ininterrupta. Não. Essa também não é por quê? Porque ele está falando da ocupação da planície mesopotâmica e das áreas vizinhas a ela. Então, nas áreas vizinhas não teve um caráter sedentário, né? Eram povos nômades. Letra C. A ocupação das áreas vizinhas da Mesopotâmia tinha características nômades e os povos mesopotâmicos praticavam a agricultura irrigada. Então a resposta correta é essa aqui, a letra C. Os povos vizinhos eram nômades, mas aqueles que ficaram na região da Mesopotâmia praticavam a agricultura. Ok? Então a resposta correta é a letra C. Eu nem vou ler as letras D e E porque estão erradas, então vamos para número 2. Os escribas sumérios, né? Escribas eram aqueles que escreviam. Os escribas sumérios usavam tábuas de argila para seus escritos, que eram feitos principalmente com a ajuda de esqueletes de madeira. Os instrumentos obtidos através de ossos de animais e metal não eram usados com tanta frequência, mas também auxiliavam na escrita. Os sumérios, famosos pela invenção da escrita cuneiforme, tanto quanto os acádios e babilônicos,
pertencem ao grupo de povos da antiguidade denominados como ocidentais? Não, tem nada a ver. Subsaarianos? Não, gente, o deserto do Saara está na África. Mediterrâneos? Não, o mar Mediterrâneo está um pouquinho longe dali. A resposta correta é a letra D, mesopotâmicos. Vamos agora para a questão 3. Os sumérios foram os primeiros habitantes da Mesopotâmia. Eles se autodenominavam as cabeças negras, e a região na qual habitavam denominavam de terra de Sumer. Sobre este povo, assinale o correto. Eram nômades voltados para a guerra e a conquista de novos territórios. Ao contrário de outros povos, repudiavam o comércio, não possuíam uma cultura definida ou uma religião organizada com um panteão e seus ritos. Então aqui tem várias coisas erradas, né? Então, repudiavam o comércio? Como não? Lógico que eles faziam comércio. Não possuíam uma cultura definida? Sim, eles possuíam uma cultura definida. Eles não tinham uma religião organizada? Sim, eles tinham uma religião organizada. Eles eram politeístas, tinham seus deuses, né? Mas tinham uma religião organizada. Portanto, a letra A está errada. Letra B. Eles eram oriundos de diversos grupos étnicos, vindos do deserto da Síria. Começaram a penetrar aos poucos nos territórios da região mesopotâmica em busca de terras agricultáveis. Eram conhecidos pela sua habilidade no comércio. Bom, aqui também está errado, tá? Eles praticavam comércio, mas a principal habilidade deles não era o comércio, né? Uma coisa é você dizer que o povo praticava o comércio, outra coisa é dizer que era a principal habilidade deles, tá? Então a letra B também está errada. A letra C. Eram sedentários? Ok, eram sedentários. Eram agricultores? Realizaram obras de irrigação e canalização dos rios? Ok. Construíram as primeiras cidades fortificadas que funcionaram como cidades-estados. Utilizavam técnicas de metalurgia e a escrita, né? Tanto é que eles que praticamente inventaram a escrita. Então a resposta C é a resposta correta, tá? Aqui cabe também uma pequena explicação sobre cidades-estado. As cidades que surgiram na Mesopotâmia foram chamadas de cidades-estado. Por quê? Como o nome já diz, cada cidade funcionava como um estado, como um país. Ou seja, cada cidade tinha o seu rei, tinha a sua religião, né? Eles eram politeístas, mas, digamos, cada cidade tinha o seu deus preferido. Ou seja, cada cidade tinha os seus costumes. Portanto, cidade-estado significa uma cidade independente de outras cidades, que funcionava como um país, ok? Então a resposta correta do número 3 é a letra C. Atenção, oi. Vamos voltar aqui, eu parei aqui para beber um pouco de água. Então, a questão número 4. O rei Sargão foi um conquistador cuja memória permaneceu nas lendas e narrativas dos povos mesopotâmicos. Dizia-se que ele havia sido abandonado pela mãe nas águas do rio Eufrates, em um cesto de juncos, e foi salvo pela deusa Ishtar, era a deusa do amor, né? E assim tornou-se o iniciador de um grande império. Sobre o rei Sargão, é correto afirmar que, para quem leu o livro, a resposta está lá na página 53. Destruiu a cidade de Ebla em 2300 a.C. Isso aí nem tem como vocês saberem, não está falando nada sobre essa cidade. B. Inventou um tipo de escrita muito sofisticado? Não, ele não era muito de escrever não, o negócio dele era mais negócio da porrada, né? C. Foi derrotado por Gilgamesh, rei de Uruk?
também lá no livro, na página 53, não está escrito nada quando fala dele. Fez de Acádia a capital do seu império. Quem leu ali na página 53 é justamente isso, né, o que está falando. Então a resposta correta é a letra D de dado. Questão número 5. O Código de Hammurabi, um bloco de pedras com 2,25 metros de altura, encontra-se hoje no Museu do Louvre, em Paris. Dos muitos artigos de lei nele gravados, cerca de 250 já foram decifrados. Com isso, informações sobre a sociedade mesopotâmica puderam ser reveladas. Analise quanto à sua veracidade ou falsidade, V ou F, as afirmativas abaixo sobre a sociedade mesopotâmica e seu código de leis. Então a gente tem que analisar se essas frases são verdadeiras ou falsas. Letra A. A chamada lei de Talião, taliones em latim, significa tal ou igual. Como eu falei, olho por olho, dente por dente. Apareceu pela primeira vez no Código de Hammurabi. Ela pregava o princípio do olho por olho, dente por dente. Ou seja, ao infrator aplicava-se um castigo proporcional ao dano causado. Então essa frase está correta, é verdadeira. Letra B. O Código de Hammurabi trata dos mais variados assuntos relativos à vida cotidiana. Abrange, entre outros temas, a regulamentação e o exercício das profissões, fixando a remuneração dos trabalhadores e as normas a respeito do casamento, da assistência às viúvas, aos órfãos, aos pobres, etc. Ali naquela atividade que a gente fez anteriormente, não está o código de Hammurabi inteiro, mas dá para ver que ele fala sobre vários temas. Então a letra B também está correta, a letra B também é verdadeira. Letra C. Na maioria das sociedades atuais, a lei de Talião não é mais aplicada. Ainda bem, No entanto, há países do Oriente Médio em que ainda se paga olho por olho, literalmente. Na Arábia Saudita, no Iêmen e em alguns dos Emirados Árabes, ladrões têm as mãos cortadas. Então a letra C também é verdadeira. Portanto, a resposta correta dessa atividade é a letra D, todas as anteriores. A E seria nenhuma das anteriores. Então todas as anteriores estão corretas. Então número 5 é a letra D de dado. Deixa eu beber água aqui, gente. Bom, vamos para o número 6. As sociedades do Antigo Oriente deixaram muitas contribuições para a humanidade. A respeito das descobertas realizadas por estes povos, é correto afirmar que os sumérios foram os povos responsáveis pela descoberta e difusão do alfabeto. Os fenícios dominaram a escrita denominada de hieróglifos, difundida pelo mundo oriental e ocidental. Olha, a escrita denominada de hieróglifos foi inventada pelos egípcios, E voltando aqui na letra A, os sumérios foram os povos responsáveis pela descoberta e difusão do alfabeto. Olha, os sumérios eles inventaram a escrita. Agora, uma coisa é a escrita, outra coisa é o alfabeto, tá? Também aí a A não está certa, nem a B. Letra C. Os hebreus tiveram entre suas principais características o desenvolvimento do comércio marítimo e a fixação de moradia. Gente, os hebreus eram um povo nômade, tá? E
Sim, eles até praticavam comércio, mas não o comércio marítimo, tá? Comércio marítimo, eu até devo ter citado para vocês, ele era praticado principalmente por um povo chamado de fenícios. Letra D. Os egípcios foram povos de muito destaque na antiguidade, sobressaindo-se principalmente pela invenção da escrita cuneiforme. Essa também está errada, porque eu acabei de comentar com vocês que a escrita cuneiforme foi inventada pelos sumérios. E a letra E, os babilônicos destacaram-se entre os povos mesopotâmicos pela construção dos jardins suspensos e pelo código de Hammurabi. Essa é a alternativa correta, né? Acabamos de falar que o código de Hammurabi, o Hammurabi era um rei babilônico, e até na Bíblia fala sobre os jardins suspensos da Babilônia. Então a resposta correta é a letra E. E por fim a gente tem aqui a atividade da página 62. A atividade da página 62 está falando aqui, o texto a seguir faz parte de uma entrevista concedida pelo professor Marcelo Rede em abril de 2003 ao Jornal da USP, logo após a Guerra do Iraque, né? Esse artigo está falando sobre a Guerra do Iraque, né? Que os Estados Unidos invadiram lá o Iraque, que o Iraque tinha primeiro invadido o Kuwait, aí os Estados Unidos, juntamente com as forças da OTAN, mas principalmente os Estados Unidos, invadiram o Iraque e, enfim, vamos agora aqui às perguntas. Letra A. O texto citado pode ser classificado como literário, jornalístico ou jurídico? Gente, essa aqui está muito simples, né? Porque logo no começo ele está falando que esse texto faz parte de uma entrevista concedida ao Jornal da USP. Então, se é uma entrevista que foi publicada num jornal, então é um texto jornalístico. Letra B. Ao ser perguntado sobre os danos causados pelos bombardeios, o entrevistado fala das consequências da guerra para o patrimônio cultural do Iraque. Quais são elas? Gente, toda guerra, né? A guerra é uma porcaria, né? Guerra, desculpa a palavra, guerra é uma merda. Morre gente, você tem morte, destruição. Então, quais são as principais características? Você tem o empobrecimento da população, né? Numa guerra, e principalmente a população pobre, né? Geralmente os pobres são aqueles que mais se ferram, porque os ricos conseguem, fugir, mas enfim, toda guerra leva ao empobrecimento da população. E também a desorganização administrativa, né? Porque, você bombardeia todos os prédios da administração pública, então, além do empobrecimento da população, você tem o estabelecimento do caos, tá? Então, com essa bagunça toda, digamos assim, o que aconteceu ali? Muitas pessoas, né, que se empobreceram, elas acabaram saqueando os museus, né? Então ali no Iraque você tinha os museus com muitas relíquias ali da época dos povos mesopotâmicos, né? E aí o que aconteceu com os museus? Os museus foram saqueados. Então, recapitulando, você teve um empobrecimento da população, uma desorganização administrativa e os saques, né, praticados pela população aos museus da região. Tá? Essa é a resposta da B. A letra C pede para você analisar a atitude das forças militares estadunidenses com relação ao saque efetuado ao patrimônio histórico mesopotâmico. Gente, aí fica bem claro, né, a perspectiva da guerra do ponto de vista americano.
que logo ali, bem ali no fim, está falando os prédios públicos, né, que correspondiam, sei lá, ao Ministério do Petróleo, foram protegidos pelas tropas americanas, ou seja, os americanos protegeram os prédios do Ministério do Petróleo. Agora, os saques que ocorriam nos museus, os americanos não fizeram nada. Aliás, muitas dessas relíquias que foram saqueadas nesses museus acabaram em coleções particulares, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Então deu para analisar bem qual era a principal preocupação dos americanos, né? A preocupação deles era com o petróleo, tanto que eles protegeram o Ministério do Petróleo. Agora, as relíquias mesopotâmicas, eles não estavam nem aí, tanto que deixaram o povo saquear à vontade. Bom, gente, nossa, digamos, videoaula chegou ao fim. Eu sei que não ficou muito legal, eu preferia 1000 vezes dar uma aula ao vivo, né? Não tem nem comparação, eu até ainda estou sem graça, porque não me sinto muito à vontade com fone de ouvido, enfim, falar aqui na frente do computador é uma coisa, tá ao vivo e a cores na sala de aula é outra, mas é o que a gente pode fazer pelo momento. Então, obrigado, eu vou agora ver como é que eu vou passar isso para vocês, tá? Aí semana que vem eu vou passar outras atividades, né? E vou passar um pouco pelo zap, um pouco pelo vídeo. E aí eu gostaria que vocês dessem opinião também de o que vocês acharam dessa videoaula, até para eu ir melhorando, ver o que eu podia fazer melhor, onde é que eu errei, ok? Então, muito obrigado a vocês, se cuidem, fiquem em casa, quem tiver que sair, utilize máscara, fiquem com Deus e tudo de bom para vocês. Tchau, gente.